Olá, neste momento estou aqui para gravar mais um vídeo onde nós iremos mostrar alguns aspectos importantes sobre a Igreja de Deus. Inicialmente, eu quero mostrar para você um texto que está em Mateus capítulo 13, versículo 47 e 48. O texto nos diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxa para a praia e, assentando-se, apanha para os cestos bons e os ruins, porém, lançam fora. Bom, o texto de Mateus 13, 47 e 48 nos diz claramente que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Quando alguém pega a rede e lança no mar, ele não escolhe a qualidade de peixe que ele está colhendo. A rede traz peixes bons e maus. E quando a rede está cheia, essa rede é puxada para a praia e então os cestos serão colocados os peixes bons e os peixes maus serão lançados fora. O que isso tem a ver com a Igreja de Deus hoje sobre a face da terra? Bom, a Bíblia é bem clara ao dizer que o reino dos céus, ou seja, a Igreja de Deus, é semelhante a uma rede lançada no mar. Pega todo mundo, peixe bom e peixe ruim. Tem igrejas por aí que diz que só recebe na sua comunhão aqueles que de fato forem peixes bons, perfeitos, santos, santificados. Mas na verdade este é um engano, pois a igreja é tida como um hospital aonde a pessoa recebe a cura para restabelecer a sua saúde. Agora, é importante lembrar que nem todos os que vão para o hospital voltam para casa. Muitos acabam morrendo no hospital. Isso é fato porque muitas vezes as pessoas que estão na igreja, elas ficam na igreja a vida toda, porém mortas espiritualmente e não vão alcançar a salvação. Mas, na verdade, a igreja, ela não é uma igreja perfeita. A igreja não é constituída somente de pessoas santas, puras e perfeitas. Tem gente que, para se batizar em determinados movimentos, precisa tornar-se mais perfeito do que até mesmo as esposas dos seus próprios líderes, ou mais perfeito do que os seus líderes. Isso é um absurdo. A comparação que a Bíblia faz: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que pega toda sorte de peixe. Uma igreja que só pega peixe bom, então essa não é a igreja de Deus, porque a comparação que a Bíblia faz é que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que traz toda sorte de peixe, tanto os bons quanto os maus. Mas ainda no livro de Mateus nós temos uma outra parábola, no mesmo capítulo, versículo 24 até o versículo 30, tem um texto que diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou também joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeasse tu no teu campo boa semente? Por que então que há o joio? E ele, porém, disse-lhe: não. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E no versículo 28, ele diz: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não
para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimá-lo, mas o trigo ajuntai para o meu celeiro. Então nós encontramos aqui a parábola do trigo e o joio. E inicialmente a parábola começa: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Então, o reino dos céus, a igreja de Deus, é semelhante a um homem que lança boa semente no seu campo. No versículo 25 diz que, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio e retirou-se. E então, quando cresceu, apareceu também o joio. E então os céus ficaram preocupados e disseram: Senhor, mas tu não semeaste só semente boa, por que então tem um joio no meio do trigo? E ele responde então: olha, o inimigo é quem fez isso. Aí os servos perguntam ao Senhor: olha, mas querem que nós vamos arrancar o joio? E o servo disse: não, deixai-os, que ambos cresçam juntos até a ceifa. Irmãos, na verdade, a igreja de Deus, ela era, olha bem essa expressão, era para ser constituída somente de pessoas boas. Mas a Bíblia nos diz que Deus semeou boa semente. Mas o que aconteceu? Dormindo os homens que estavam no encargo de cuidar da igreja, eles dormindo, veio também o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E os servos da parábola, né? Eles disseram assim: ó Senhor, querem que nós vamos arrancar também o joio do meio do trigo? E o Senhor não aceitou fazer isso. E isso nos mostra claramente que a igreja de Deus não é uma igreja perfeita. Há dentro da igreja o trigo e o joio. E eu gostaria de salientar que muitas vezes o joio é muito maior em número do que o próprio trigo. Mas a igreja de Deus, para ser de fato igreja de Deus aqui neste mundo, ela precisa ter na sua comunhão tanto o joio quanto o trigo. A irmã White, ela esclarecendo sobre esse assunto, ela diz assim: há em alguns membros da igreja orgulho, presunção, obstinada incredulidade e recusa de ceder em suas ideias, embora se amontoe prova sobre prova que se faça aplicável à igreja de Laodiceia, mas isso não extinguirá a igreja. Deixai que tanto o joio como o trigo cresçam juntos até a ceifa. Então os anjos é que farão a obra de separação. Olha o que diz a irmã White. Há na igreja orgulho, presunção, incredulidade, recusa de ceder às suas opiniões, às suas ideias. Mas a irmã White, ela diz que, embora tendo pessoas de má caráter dentro da igreja, ela diz assim: mas isso não extinguirá a igreja. Pelo fato de haver joio no meio do povo de Deus, isso não extingue a igreja. E a irmã White, ela diz: deixai que tanto o joio como o trigo cresçam juntos até a ceifa. E ela diz: então os anjos é que farão a obra de separação, e não a mim, enquanto homem pecador. Continuando, ela diz assim: há joio entre o trigo. Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? E ela cita Mateus 13, verso 28. Foi a pergunta do servo, mas o pai de família respondeu: não. Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Mateus 13, 29. E a irmã White, ela diz assim, usando o livro,
Igreja Remanescente, página 49, ela diz assim, ó, a rede do Evangelho não apanha só peixes bons, mas também os ruins. E só o Senhor sabe quem são os seus. É nosso dever individual andar humildemente com Deus. Então, por exemplo, hoje eu vejo na Igreja Adventista do Sétimo Dia muitas pessoas que dão mau testemunho, pessoas que recusam viver a verdade que nós conhecemos, e isso eu estou dizendo não só de membros, mas também pastores, né, que muitas vezes não está nem aí para pregar a verdade, para esclarecer a verdade para os membros da igreja. Então eu tenho um dever individual de andar humildemente diante da verdade que eu conheço. Não é minha obrigação estar procurando arrancar o joio do meio do trigo. Quem fará essa separação são os anjos. Não foi confiada a mim fazer essa obra de separação. E ela nos diz aqui, a igreja de Cristo será imperfeita. Olha bem a expressão que ela usa. A igreja de Cristo na terra será imperfeita. Não diz, não aponta um tempo em que essa igreja será perfeita. Mas Deus não destrói sua igreja por causa de sua imperfeição. Tem gente, não, Deus abandonou a igreja. A Bíblia, os testemunhos estão dizendo que Deus não destrói a igreja por causa da sua imperfeição. E a irmã White, ela continua dizendo, tem havido e haverá, ela diz, tem havido no tempo dela e haverá no futuro, os que acham possuído de zelo, mas não com entendimento, os quais desejam purificar a igreja, arrancar o trigo do meio do joio. Mas Cristo proveu luz especial quanto à maneira de tratar os que erram e os inconversos na igreja. Não deve os membros da igreja tomar alguma resolução espasmática, zelosa, precipitada, ao excluir os que eles porventura consideram de caráter defeituoso. O joio aparecerá entre o trigo, mas causaria maior dano extirpá-lo, a menos que fosse por um modo designado por Deus, do que deixá-lo crescer. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Testemunho para Ministro, página 47. Então, o que diz a irmã White? Ela diz o seguinte, enquanto Deus traz para a igreja pessoas fiéis, sinceras, honestas, Satanás também, ele traz os dele. Isso é verdade. Por isso que nós vemos hoje na igreja tantas pessoas de mau caráter, de má índole, pessoas que não bom testemunho. Por quê? Porque na verdade é o joio misturado no meio do trigo. Os servos queriam arrancar o joio, mas o Senhor não permitiu. Porque sempre o inimigo tem esse trabalho. Ele procura sempre atrapalhar a obra de Deus. Enquanto Deus manda as pessoas inteiramente convertidas, Satanás manda pessoas para a igreja de qualquer jeito. Tá? E continuando, a irmã White, ela diz assim, o fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que maiores são os perigos e a crise da igreja, a pequena hóstia que permanece na luz, suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra, mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque os seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Então, o que diz a irmã White? Esse texto está em 2º Testemunho Seleto, página 57. Ela diz que há uma pequena hoste, um pequeno grupo de pessoas dentro da igreja que são fiéis, leais à palavra de Deus. E essa pequena hoste estará clamando e suspirando, gemendo por causa das abominações que se cometem na terra. Mas a irmã White diz que especialmente as orações desses santos subirão em favor dos membros da igreja,
porque os seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Tem um texto ainda no livro Testemunho Seleto, que a irmã White, ainda na página 57, diz assim sobre essa pequena hoste: lamentam diante de Deus o ver a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamentam-se e aflige sua alma, porque encontra na igreja orgulho, avareza, egoísmo, engano de quase toda espécie. E o Espírito de Deus é espezinhado, ao passo que o servo de Satanás triunfa. Deus é desonrado e a verdade tornada sem nenhum efeito. Quando você vê o testemunho de pessoas dentro da igreja adventista do sétimo dia, tem pessoas de fora que ficam escandalizadas com o que acontece dentro da igreja. E aí as pessoas não entendem. A igreja adventista não é a igreja de Deus. Por quê? Porque o diabo, o que ele fez? Deus trouxe as almas, traz para a igreja almas fiéis, o diabo também traz almas infiéis para confundir a mente das pessoas. Aí as pessoas olham de fora e ficam imaginando, não, aqui não é a igreja de Deus, não tem condição de ser a igreja de Deus. Porque, na verdade, o diabo ele colocou na mente das pessoas que a igreja de Deus seria uma igreja perfeita, uma igreja santa, onde não teria nenhum tipo de mau caráter dentro da igreja. E essa é uma estratégia do inimigo, fazer com que as pessoas pensem dessa forma. Aonde é que existe na Bíblia e no testemunho um texto sequer dizendo que a igreja de Deus ela tem que ser uma igreja perfeita? A igreja de Deus, enquanto ela existir aqui na terra, ela será uma igreja imperfeita, cheia de joio e uma minoria que vai ser o trigo. Então, a irmã White ela continua dizendo o seguinte: a classe que não entristece pelo seu próprio declínio espiritual, nem chora pelo pecado dos outros, será deixada sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm as armas destruidoras na mão, passa pela cidade após ele e fere: não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, mancebos, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não cheguei. E começai pelo meu santuário, e começai pelos homens mais velhos que estavam na casa de Deus. Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Então Deus ele comissiona os seus mensageiros para passar pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Jerusalém é a igreja adventista do sétimo dia, uma igreja que recusa viver a luz que tem. Jerusalém é uma representação do que a igreja será se ela deixar de seguir as ordens de Cristo. Então, esta igreja é justamente a igreja adventista do sétimo dia. E nós percebemos que a igreja adventista do sétimo dia, ela tem deixado de seguir as ordens de Cristo. Deste modo, esta igreja está sendo representada por Jerusalém. E aí, a ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal os homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. E Deus então diz: olha, começai pelo meu santuário. Ou seja, essa obra inicial de condenação acontece justamente para a igreja de Deus. E a irmã White, tanto é que ela diz assim, olha, vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, havia traído o depósito. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Então a irmã White ela é bem clara. Ela diz assim: vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a receber o golpe da ira de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que o julgamento começa primeiro pelo povo de Deus. Então a igreja vai sentir o golpe da ira de Deus. Isso, quem vai receber esse golpe? Aqueles homens
pastores, líderes da igreja que deixaram o povo no engano. Havia traído o depósito, né? Diz o texto, os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, que haviam ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, havia traído o seu depósito. E a irmã White, ela chama esses homens de cão mudo, ou seja, cachorro mudo, cachorro que não late, vê o perigo e não rosna, não late. E a irmã White, ela chama esses pastores que existem hoje dentro da igreja, que vê o pecado dentro da igreja, não reprova, não fala nada, não está nem aí, não orienta, não ensina as pessoas. Esses vão receber as pragas. São os primeiros a receber as pragas, são os pastores infiéis dentro da igreja e aquelas pessoas que tiveram conhecimento, tiveram luz e não viveram essa luz. Então, continuando, eu gostaria de citar o texto que está em Romanos capítulo 9, verso 27, que diz assim: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Tem uma ideia com relação ao remanescente. Alguém, quando diz o remanescente, se faz referência à igreja de porta fechada. Não. Nós temos no texto de Romanos 9, 27, que Paulo faz referência ao texto de Isaías, ele diz assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. Tem gente que pensa que a igreja de Deus é um povinho pequenininho, 2, 3, 4 pessoas dentro da igreja, pelo fato de que é um povo, é pouco. Aí, veja só, mas a Bíblia diz que ainda que os filhos de Israel seja como a areia do mar, o povo de Deus não é pouco. A irmã White diz que o povo é pouco comparado aos milhões do mundo. É nesse sentido que o povo de Deus é um povo pouco, quando você compara com os milhões do mundo. Mas então, voltando ao texto, a irmã White diz que ainda que os filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Embora hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia tenha 20 milhões de membros em todo o mundo, só o remanescente, só o fiel é que vai ser salvo. A maioria, acredito eu, vai estar perdida, porque não seguiram a luz do Evangelho. Mas nem por isso eu devo deixar a igreja, porque a igreja é composta do trigo e o joio. E Amós capítulo 9, verso 8, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então, como Deus chama a sua igreja nesses últimos dias? Chama de reino pecador. E ele diz: e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. A casa de Jacó não vai ser destruída completamente. Haverá um remanescente dentro do povo de Deus. E o versículo 9 diz assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, aqui sim haverá uma separação feita por Deus. Ele vai sacudir, vai ver o peneiramento entre o povo de Deus e a casa de Israel, o povo de Deus, será sacudido. E aí o que acontece? A palha será separada do grão. E a irmã White, ela diz assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Olha só aqui o que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Então, pessoas que professam fé na mensagem do terceiro anjo é uma classe numerosa. Hoje, atualmente, 20 milhões. 20 milhões em todo o mundo. Mas aí está o problema. Aqueles que não têm sido santificados pela obediência à verdade abandonam a sua posição, passando para as fileiras do inimigo. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sobre a mesma luz. E vindo à prova,
vindo tempo de prova, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas, membros da igreja infiel, serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Então, resumindo esse vídeo, a igreja de Deus é uma igreja que é comparada a uma rede lançada no mar. Pega toda sorte de peixes, os bons e os maus. Também ele é comparado com uma seara. O senhor da seara semeia boa semente, mas vem o maligno, dorme os homens, e então ele semeia o joio do trigo, no meio do trigo. Os servos do Senhor, eles querem arrancar o joio, e Deus não permite que arranque o joio. Deus permite que isso aconteça, né? Essa mistura entre o trigo e o joio. Deus permite que isso aconteça. E tanto é que a senhora White, ela diz que na igreja, o Espírito de Deus que impulsiona a aceitar a reprovação é especiado, ao passo que o servo de Satanás triunfa. E Deus é desonrado e a verdade é tornada de nenhum efeito. Não faz efeito na vida de muitas pessoas. Mas diz a irmã White que Deus não destrói a sua igreja. Ela é imperfeita e ela vai ser imperfeita até o final. Tem um texto no Eventos Finais que a irmã White diz assim: há muitas pessoas que tomam passagem dos testemunhos que falam sobre o fim do tempo de graça e fala da saída dentre o povo adventista para um povo mais santo que há de surgir. Ela diz assim: tudo isso agrada o diabo. Então, na verdade, quando nós olhamos o contexto profético, quando nós analisamos a situação da igreja, quando nós examinamos as profecias, nós chegamos à conclusão de que Deus tem uma igreja. Essa igreja não é uma igreja perfeita, é uma igreja composta de trigo e joio. No meu entendimento, a maioria é constituída por joio. Existem pastores infiéis que não dão advertência aos membros, pastores infiéis que não reprovam o pecado. Estes serão os primeiros a receber as pragas. O texto é bem claro que primeiramente foi esses lidos cão mudo que não quiseram ladrar, que foi o primeiro a receber as pragas. E nós encontramos uma pequena hoste, um grupo fiel dentro dessa igreja, suspirando e gemendo por causa das abominações que se cometem no meio da igreja. Então hoje não há necessidade de duvidar da igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia. O que nos compete a cada um de nós é individualmente tomar uma posição ao lado do Senhor, viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, examinar por nós mesmos as Escrituras Sagradas, cumprir fielmente aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. E nós teremos a certeza de quando chegar o tempo do peneiramento, quando vier a separação entre o trigo e o joio, se formos fiéis, se formos leais, se formos transformados, primeiramente o nosso coração, a nossa mente e o nosso exterior também for transformado, com certeza nós seremos salvos. Mas se não aceitarmos ser transformados pela graça de Cristo, iremos estar perdidos. Que Deus te abençoe, te dê compreensão nesse assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição.